bom, nos deu saúde. Nosso Espírito, o nosso Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui. E mesmo que é desafiador com a nossa rotina, com a nossa vida, quando nós paramos tudo para glorificar o Senhor, para exaltar o nome dEle, não tem como Ele não se agradar de nós e Ele nos abençoar. Tenha sempre essa certeza no coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre quando o olhar do Senhor está sobre aquele que clama e invoca o nome dEle. Ele tem prazer, mesmo que as circunstâncias dizem e mostram uma outra realidade. E é sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua doce presença. Tu és poderoso, santo, e é o desejo da nossa alma aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Deus, que essa semente que for lançada, Deus, nessas terras do coração, possa crescer, germinar, dar frutos, Senhor, na estação certa. Que essa semente possa, Senhor, fazer a diferença nas tomadas de decisões, nos momentos de angústia, de medo. Ó Espírito Santo, vem habitar em cada um que está aqui comigo para aprender a Tua palavra. Fique conosco, Espírito Santo. Sem a Tua sabedoria, sem o Teu poder, não conseguimos ir em lugar nenhum. Mas contigo, Senhor, é a única forma de nossa alma saciar e a nossa alma sentir paz. Então esteja conosco. Amém. Amém. E nós vamos hoje aprender a história, meninas, uma história linda, que é a história de Jabes. Nós estamos num propósito de acordar às 5 da manhã, e eu quero convidar vocês, tá? E estar orando das 5 às 5:30. E esse propósito está em cima de orações feitas ao Senhor. Semana passada nós oramos em cima do Pai Nosso. São orações que estão na Bíblia e que traz uma referência de como invocar o nome de Deus, como falar o nome do Senhor de uma forma inteligente, uma forma sábia de orar. Então nós temos falado aqui já por um tempo sobre ter uma visão diferente da vida quando as circunstâncias vêm. Nós estamos no mundo espiritual e hoje eu quero falar um pouquinho justamente sobre como, no meio de tantas adversidades na nossa vida, como orar, como falar com o Senhor. E a história que nós vamos aprender hoje está em 1 Crônicas, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, que diz: Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasse e se expandisse o meu território, se comigo em tudo que eu fizer e aguardar-me de todo o mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes, para resumir um pouquinho a história dele, está escrito na Bíblia, muito breve a história dele. A história dele começa falando que a mãe dele, quando foi ter ele, a mãe dele teve muita dor no momento do parto. E naquele momento de muita aflição da mãe dele, ela colocou o nome de Jabes, que significa gerado na dor. Só que os nomes, eles carregavam o significado e a forma pela qual a sua geração iria prosseguir na vida. Então, os nomes, eles tinham grande significado. Quando a mãe acabava de dar luz, ela dava o nome ao seu filho, é como se ele declarasse bênção, prosperidade. A criança carregava o momento e o sentimento pela qual aquela pessoa estava passando. Só que Jabes, ele nasceu no meio de uma aflição
no momento de muita dor. E assim o nome dele foi dado pela mãe dele. Só que ele carregou, porque esse rótulo dor, homens de dores, homem de que tudo que passar, tudo que colocar as mãos, é como se não prosperasse, é como se não evoluísse, porque carregava o rótulo de dor. Era um homem que estava fadado a viver uma vida inteira de dores em todas as áreas da vida. E é sobre isso que eu quero dizer para você, porque Jabes, ele estava rotulado desde pequenininho, com certeza brincando, às vezes ali nos momentos entre os amigos, parentes. Pode ser que ele ouvia piadas sem graça, ele ria assim, mas ele sabia que ele carregava esse rótulo. A história dele estava envolvida totalmente pelo nome dele, dor, aflição. Então, o que eu quero parar com você? Porque Jabes orou e ele não permitiu, ele não estacionou, ele não se conformou em viver uma vida rotulada por dores. E aqui eu trago uma lição para mim e para você. Como uma oração, sabendo quem que é o nosso Deus, sabendo a grandeza do nosso Deus, muda o cenário, muda totalmente o cenário da nossa história. Nós vamos aprender aqui no decorrer da história que ele foi o mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. No capítulo 9, começa assim, ó. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Então, a história dele está em 2 versículos, gente. 2, olha que engraçado. Antes de começar falando da história dele, não começa falando do rótulo. Começa falando a história dele sobre a bênção que foi derramada sobre ele. Então vai dizer assim, havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Respeitado, admirado. O que é uma pessoa respeitada? Se você olhar assim e falar assim, nossa, aquela pessoa para mim eu admiro. Você consegue respeitar. Como que você consegue respeitar alguém? Eu consigo respeitar alguém quando ela é uma pessoa educada, gentil, quando é uma pessoa que consegue estar em qualquer ambiente e não querer se aparecer, mas ela consegue se manter equilibrada. Você começa a admirar a forma que a pessoa fala, a forma com que a pessoa olha, o comportamento dela, em tudo você começa a admirar e você fica, nossa, não tem nem como não respeitar aquela pessoa, porque olha como que ela se comporta no meio de tantas adversidades, olha como que ela não é moldada pelos outros, olha como ela tem opinião própria, olha como ela consegue não deixar ser manipulada pelos outros. Você começa a admirar uma pessoa respeitada. Por quê? Porque você começa a olhar e ver nela características muito difíceis de encontrar hoje em dia. Você pode olhar que é muito difícil encontrar uma pessoa que você fala, eu respeito aquela pessoa ali, olha, eu admiro. E é o desejo meu e seu, e tem que ser, entrar nesse nível com o Senhor e com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, uma das lições que eu vejo de Jabes é que ele era uma pessoa respeitada. E aí a palavra do Senhor vai falar que ele era o mais, tem versões que falam excelente, mais respeitado, mais admirado que todos os seus irmãos. E quem carregava o nome de dor era ele. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse, eu dei à luz com muita dor. É o que eu disse.
ela estava com muito aflita e ela derramou sobre ele toda a sua aflição. Quando ela coloca esse nome, é como se ela tivesse descarregado todo aquele peso nele. E agora eu quero que você olhe para a sua história. Que rótulos que você carrega que na verdade não pertence a você? Que veio às vezes da sua geração, no momentos onde que você consegue olhar e falar assim, você começa a ter coragem mesmo de olhar para a sua história e falar assim, eu não vou me conformar em viver com essa dor. Eu não vou me conformar em viver nessa aflição. Eu não quero viver assim. Eu quero romper com qualquer identidade de dor. Eu quero romper porque eu tenho um Deus. Quando nós acreditamos que temos um Deus, quando nós acreditamos que Ele está conosco, tudo muda. Então, Jabes foi marcado, a história dele fadada ao sofrimento, mas ele não se conformou. Então, o que hoje você olhar para a sua história, você vai dizer assim, Deus, eu não quero mais carregar da minha geração, da geração que passou. Eu não quero mais ser definida pela a mulher insuficiente, a mulher rejeitada, a mulher traída, a mulher estabanada. Rótulos que vão colocando na sua história por situações e aí você olha hoje e você diz assim, Adriane, é tão pesado carregar esses rótulos que a impressão que eu tenho é que tem áreas na minha vida que nunca vai acontecer a bênção do Senhor. Quando você olhar para essa história que eu estou contando para você, mudará o cenário completamente da sua vida. Porque algo vai acontecer que a sua mente ela vai começar a entender que não importa qual seja a pior história da sua família, não importa para Deus, porque o nosso Deus ele é poderoso, ele é grande, ele é forte, é Ele que sonda o nosso coração, é Ele que vê as nossas atitudes, se nós queremos realmente ser abençoados, se eu realmente olhei, analisei a minha história e decidi, isso eu não quero carregar, eu decido tomar uma decisão. Então Jabes, ele começa a negar toda a palavra que foi lançada para ele. E ele começa a invocar a Deus. É muito curtinho os versículos, mas eu quero que você entre na história. Eu quero que você entenda que Jabes, ele andava e atrás dele vinha o rótulo dor, sofrimento. Mas ele começou a olhar para o céu. E ao olhar para o céu, ele começou a ter fé. Eu olho para esse homem e eu fico pensando, para ele ter tomado essa atitude, sabendo que os nomes carregava tanto sobre o que seria aquela pessoa, carregava tanta bênção ou maldição, para ele acreditar que algo poderia acontecer na vida dele, ele tinha muita intimidade com o Senhor. Ele era um homem de relacionamento com Deus. Porque eu não tenho como mudar o cenário da minha vida, não tem como eu mudar algo na minha história se eu viver as mesmas condições que os meus familiares viviam. Se eu viver fazendo as mesmas coisas. Quando Deus começa a abrir o leque da nossa história e Ele vai mostrar para nós, olha, isso aqui não pertence a você, Adriane. Isso aí é um rótulo. Isso aí é algo que veio de outras das gerações passadas. Não pertence, não é isso que eu quero para a sua história. Não é isso. Quando eu começo a entender, eu tenho que entender, mas olhar e me posicionar. Jabes, ele se posicionou. Ele se posicionou. Eu imagino ele pensando em todas as aflições que ele já tinha passado durante toda a vida até fazer essa oração. Todos os olhares das pessoas, todas as indiferenças. Sabe quando você entra num lugar e você vê que as pessoas estão comentando da sua história, estão julgando sem saber
sequer como que aconteceu realmente na sua vida. E as pessoas dando opiniões. Porque eu e você sabe que falar da vida do outro é fácil. As pessoas carregam dores e elas querem sangrar nas pessoas também. Muitas vezes não vigiam, às vezes até as pessoas que estão dentro de casa, mais próximo de nós, que muitas vezes até sabem um pouco da nossa história, mas por algumas vezes se deixa ser levar e acaba falando palavras que vai reafirmando e afirmando esses rótulos. E nós, por não conhecer a grandeza e o poder do nosso Deus, vamos aceitando, nós vamos se deixando levar. E Jabes, ele vem para dizer para mim e para você que há esperança para a nossa história em todos os aspectos. Não importa se o que falaram, o que a sua família viveu, traga tantas consequências, porque realmente tudo que eu fizer vai trazer um impacto nos meus filhos, com certeza. Pode ser que você viva um impacto de familiares totalmente desestruturado e que hoje você se vê na vida bem perdido. Porém, quando nós encontramos a Deus, nós encontramos a sabedoria. Nós aprendemos em Provérbios. A sabedoria, ela clama. É o Senhor, Ele fala, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos ensinar. A palavra de Deus, ela é a garantia se eu estou caminhando certo ou não. É a única garantia que eu tenho, é a palavra do Senhor. Então, essa oração é para dizer para mim e para você, não se conforme com os rótulos que foi dado para você. Não se conforme com a história familiar sua. Se tem muitos vícios, se tem muita mentira, se tem muita traição, se você carrega tudo isso, olhe para essa história, se alegre, porque aqui está dizendo que ele clamou. Por quê? Primeira coisa, qual a primeira palavra que ele clama? Ele vai clamar primeiro pela identidade, porque o nome é identidade. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a minha dor não é o meu destino. Eu não aceito essa identidade de dor. Eu não quero que o meu destino seja isso, o final da minha vida aqui nessa terra seja dor. Eu não aceito essa identidade que me colocaram. Olha que coisa linda. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é a minha identidade em Deus. Porque cada vez que eu me entregar aos rótulos, é como se eu estivesse afirmando, e mais fundo eu vou estar. E quantas vezes tentamos, até cansamos, porque tentamos e sempre paramos no mesmo lugar. Por quê? Porque existe rótulos, porque não trabalhou na sua identidade. A sua identidade, ela precisa ser firmada no Senhor. Se nem você acreditar, se nem você acredita no que o Senhor tem para você, como a sua vida vai mudar? Se você ouve falar desse Deus grande, se você entende que Ele é poderoso, porém você não assume a identidade de filha, como o Senhor vai te abençoar? Jabes, ele começa aí, já olhando para o céu e querendo mudar totalmente esse rótulo dele, mesmo que ao externo as pessoas seria impossível acontecer isso. Não, a bênção está na hora do nascimento. Se a mãe dele colocou, vai ser fadado a isso. Ah, se na sua história todo mundo não tem um casamento feliz, você está fadada você também. Então nós vamos aceitando e se conformando e não tomamos atitudes também para mudar. Porque copiamos o que é mais conhecido. Nós copiamos o que é mais conhecido. E sair do conhecido e ir para o desconhecido é fé. Como assim, Adriane? Eu saí da forma de pensar sobre algo
vamos falar assim, sobre casamento. Se eu tenho na minha família mulheres que têm uma forma de pensar sobre os homens, eu tô fadada a pensar igual. Porque eu passo uma vida toda ouvindo que é assim, os homens funcionam assim. Então, eu vou me moldando no casamento e quando eu me vejo, eu estou falando igual a minha mãe, igual a minha avó, igual a minha tia. Aí você olha elas, todas elas teve histórias de rejeição, histórias de maltrato. E quando você olha essa história, elas começam a dizer: homem não presta, homem é isso, não deixa o homem folgar, e papapá, papapá, papapá. E aí você entra num relacionamento para dar tudo certo, mas você já tem uma cartilha. E essa cartilha que vai definir como vai ser o seu casamento, porque você já vai com ela para casa, pro seu relacionamento. E quando você olhar essa cartilha, você tem que analisar se realmente é válida. Porque você é dono da sua história, você não é a continuidade da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Eu não sou continuidade. Eu posso ter características, mas eu não sou a continuidade. A continuidade, ela só vai ser naquilo que vai realmente me trazer benefícios. Aquilo que não vai me trazer benefícios, eu descarto. Eu não quero. Eu tenho uma consciência e eu falo, eu vou lutar contra esse mal. Eu vou lutar, porque é coisa que todo mundo da minha família faz. Então eu preciso me identificar que isso, na verdade, tá vindo de lá de trás. Então Jabes, ele não se conformou. O que ele fez? Ele olhou para o céu e ele começou a acreditar que o céu tinha a resposta para a vida dele, tinha a verdadeira identidade. Ele sabia quem era Deus. Então hoje eu e você temos que assumir cada vez mais o papel de ser filha amada do Senhor. Deus tem para mim e para você bênçãos para entregar. E aí nós vamos olhar assim, Jabes orou a Deus de Israel. Esse Israel, quando você vê Israel, é como se você tivesse a sabedoria de saber o Deus que cuidou do povo de Israel até aqui, o Deus poderoso, o Deus de Moisés, o Deus da história de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, é um povo que foi escolhido, chamado pelo Senhor. Então, quando ele fala o Deus de Israel, esse Deus de Israel tem muita fé envolvida. Muita fé envolvida. Toda vez que você vê na Bíblia escrito o Deus de Israel, essa pessoa que falou, ela sabe quem é o Deus de Israel. Você entende? Eu entendo o tamanho do meu Deus? O tamanho do meu Pai, do meu Criador? Começa aí. Porque disse: ah, como seria bom se me abençoaste. Sabe quando você olha e você fala assim: ai, Adriane, você tá falando pra mim, mas eu acredito que em muitas áreas eu só tenho que agradecer a Deus. Nossa, eu falo pra você, muitas áreas eu só tenho que agradecer. Mas de verdade, no fundo do meu coração, quando você fala, eu não acredito. Eu não consigo ter fé, porque é como eu disse pra você, a sua mente, ela já está cauterizada por palavras de destruição e de maldição. E como você vai ter fé suficiente se não consegue ter a sua identidade em Deus? E se no meio de tudo isso tem todo dia muitas palavras e vozes crescendo cada vez mais negativa, não vai acontecer a bênção, porque a bênção ela precisa estar debaixo de fé, de acreditar
E aí quando ele começa a falar assim, ó, que lindo, né, mas ah, como seria bom se me abençoasse. É como que ele já projetasse essa bênção. É como se ele já olhasse. É como se ele estivesse sonhando todos os dias com essa bênção. Sabe quando você fecha o olho e aí você pensa em algo que você... Aí, eu sonho, Adriane, sonho em ter uma casa bonita, assim, assim, assado. Adriane, eu sonho com um casamento onde, sabe, eu e meu esposo, a gente sirva ao Senhor, se respeite, se ame. Eu sonho em ter um filho. Eu sonho... Sabe quando você começa a sonhar? Nada é impossível para Deus. Mas se eu não sonhar, se eu não eu parar de sonhar, parar de acreditar, realmente, como chegará? Porque a fé, o que é a fé? A fé é aquilo que eu não estou vendo, não estou enxergando, mas eu acredito que chegará. Porque eu estou invocando um Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Que para ele fazer é assim. Só que Deus, ele não vai dar as coisas para nós sem propósito. O propósito do Senhor é trazer para nós, é gerar em nós uma identidade de filha. Agora o Senhor só dá. Nós não temos nem o deslumbre de entender que foi Ele que deu. Porque nós vamos tratar com naturalidade algo que é para a glória dele. Então, quando eu estou preparada emocionalmente para receber as bênçãos do Senhor, eu entendo que veio das mãos do Deus de Israel, porque é Ele que faz, é Ele que sabe o que é melhor para mim. Então, eu não fico só olhando o externo, o que está dando errado ou não, eu já vou elaborando e sonhando, porque Jabes começa a falar, seria tão bom. É como se muitas de nós olhamos para histórias que eu acabei de falar anterior e nós, sem perceber, tá? Entramos naquele lugar assim, eu não tenho permissão para desejar isso, porque se ninguém da minha casa teve, porque justo eu vou ter. Eu já conheci pessoas que, ao ganhar um pouco mais financeiramente, se sentia constrangido, porque às vezes a mãe não conseguiu fazer uma faculdade, a irmã não conseguiu, ninguém conseguiu, a pessoa conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu prosperar um pouco mais, a família se revolta, fala que é metido, fala que é uma pessoa snob, começa a colocar outros tipos de rótulos. E aí começa aquela negação. Ai, gente, será que eu sou assim mesmo? Será que eu mereço mesmo? Será que eu não tô sendo egoísta? Querer mais? Porque, coitada da minha irmã não conseguiu e eu consegui. Ela sempre também se esforçou. E é aquele peso de achar que não é merecedora. Só que o Senhor conhece cada um de nós. As bênçãos chegam e nós muitas vezes não conseguimos usufruir. Às vezes chegou uma pessoa boa na sua vida. E aí, de repente, fica de olho, viu? Não é assim não. Só no começo que é assim. E não sei o que, e não sei o que. E aí você começa a ficar confusa. Sem você perceber, a sua própria mente começa a querer rejeitar as bênçãos do Senhor. Começa a ter atitudes iguais das que não deram certo também, das pessoas que não foram felizes, porque nós repetimos muito aquilo que não deu certo. Repetimos. Essa análise, essa consciência traz para nós uma clareza do que realmente faz sentido para mim e para você. Então, quando ele fala assim, eu peço para ti, Senhor, a bênção é favor.
Eu peço que o Senhor venha com o teu favor sobre a minha história. Eu peço que o Senhor venha com a sua direção à minha história. Isso que é bênção, irmãs, é direção, é favor, é sabedoria, é paz. Tudo isso é bênçãos do Senhor. E muitas mulheres se sentem indignas de pedir isso. Fala, não, eu tenho tantos pecados, eu carrego tanta coisa, já fiz tanta coisa errada, Adriane. Eu tenho até vergonha de pedir para Deus, já tá bom do jeito que tá. Quem nunca, né? Não, eu já tô grata só de estar aqui na vida, porque eu já fiz tanta coisa errada. Também é uma barreira. Porque a partir do momento que você se arrependeu de algo, a partir do momento que você lançou para o Senhor os seus pecados, na cruz, Ele já lavou e no mar do esquecimento tá lá. Só que nós fica ruminando os nossos pecados e Deus querendo nos abençoar. Ah, não mereço, Senhor, não mereço. Não mereço seu favor. Não mereço. Isso também é um impedimento. Jabes, ele olhou e falou, tomara que o Senhor me abençoe. Como seria bom se o Senhor me abençoasse. Espero que vocês estejam entendendo. Porque é lindo quando a nossa confiança, nosso relacionamento com o Senhor começa a ter uma direção de como falar com Ele, de como se sentir pertencente a Ele como filha. Acreditar que Ele tem prazer em nos abençoar. Em todos os aspectos, tá? Todas as áreas de escassez da nossa vida. Todas as áreas. Ele quer quebrar ciclos, Ele quer repreender o devorador e Ele quer nos abençoar. Mas eu preciso orar, preciso invocar, eu preciso acreditar. Daí vai falar assim, ó. Como seria bom se me abençoasse e expandisse o meu território, que alargasse as minhas fronteiras. O que é isso? É expansão de propósito, de influência. Porque, como eu disse para você, ele já elaborava todo um sonho de bênção para a vida dele. Só que ele foi tão ousado que ele não só olhou o sonho dele, que eu gostaria de saber o que ele sonhou na hora. Que ele já pediu para Deus que o abençoasse, mas também expandisse essa bênção, que alargasse, que o propósito pela qual ele sonhou fosse que influenciado tamanho que passasse as fronteiras, que não ficasse só ali, que não ficasse só nele. Porque quando Deus começa a nos abençoar, essa oração me ensina que não precisa ficar só para mim. Eu posso orar e falar, Senhor, aquilo que o Senhor me dá, esse sonho é para a sua glória. É para que todos vejam o Deus de Israel, para que todos vejam o poder desse Deus. Olha que coisa linda, irmãs. Então ele começa a olhar e não mais querer tão pequenininho o sonho dele, mas grande. Que mal tem? Olha como ele está nos ensinando que se você sonhar e esse sonho for incluso o Deus de Israel, a grandeza de Deus, não tem problema algum você sonhar grande, para que isso alcance pessoas, alcance familiares, alcance gerações, alcance pessoas necessitadas. Pode ser um sonho na sua empresa, em montar algo. Ah, Deus, não vai ficar só em mim. Eu quero fazer um projeto social. Eu já me vejo, Senhor, fazendo assim, assado, abençoando famílias. Então ele foi inteligente, porque ele falou, expandisse o meu território. Ai, que coisa linda. É como se ele falasse assim, eu não vou ter medo. Se o Senhor me abençoar, eu vou. Eu não vou ficar me sabotando. Eu tenho propósito, eu tenho um lugar que eu quero chegar. Eu não quero fazer para mim engrandecer, eu quero fazer porque o meu olhar é um olhar de grandeza, um olhar de um Deus grande, para a honra e glória de um Deus grande.
Então você vai olhar que aquilo que você sonhar vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua geração, vai alcançar o seu ministério, vai alcançar a sua profissão, vai alcançar a sua influência como pessoa. Então você fala, larga, Senhor, as fronteiras. Expande, Senhor, esse meu sonho. Até mesmo um casamento. Que a partir de hoje, Senhor, da minha história, as outras gerações possam dizer: que lindo é esse casal, como se respeitam. Expande, Senhor, para que outras mulheres, outras jovens possam ver e eu ser referência de uma família segundo o coração de Deus. Então, depois que ele ora assim, aí ele vai falar outra coisa bonita, ó. Se comigo em tudo que eu fizer, ser comigo. Ele não quer sair assim, ó, fazendo por fazer. Ele sabe. Lembra lá de Moisés que diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não me deixe sair desse lugar. Olha que inteligente. Com certeza, leitor da palavra do Senhor, ele já falou aqui, ó, se comigo em tudo que eu fizer. Eu não quero fazer nada por mim mesma, eu não quero fazer nada pelas emoções. Sabe quando você começa, então o Senhor me deu algo, eu vou fazer assim, 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 e daí você não para e olha e fala, Deus, é assim mesmo? Ou será que eu tô muito emocionada? Será que eu tô tomando a atitude certa? Ai, Deus. Então, Jabes, ele fala, se comigo, que a tua mão esteja comigo, a tua presença constante esteja comigo, eu não saio daqui. O Senhor é o Deus que me conduz, é o Deus que me sustenta, é tudo sobre você. É tudo. O Senhor é o meu tudo. Eu não faço nada sem a sua direção. Que não adianta nós termos projetos e sairmos fazendo empréstimo, comentando na hora errada. Vocês acreditam que toda vez que temos um projeto, algo que o Senhor nos dá, até para comentar com alguém, eu preciso pedir direção para Deus? A inveja é uma das coisas na Bíblia falada como maldição, é feitiçaria, é comparada à feitiçaria. E a inveja, ela vem de lugares que a gente nem imagina. Não, eu ter um sonho, não que eu tenho que ficar com medo, irmãs. Tô falando pra você, vou ficar com medo, não vou falar nada pra ninguém. Não é criar uma muralha em relação a isso. Mas, conversar com Deus. Dar uma pincelada. Deus, hoje eu vou falar só isso. Mas tem coisas que Deus vai falar, não fala pra ninguém. Espera. Tem coisa que Deus vai falar, pode falar. Não tem problema não, já é seu. Até pra comentar algo, tem hora, tem tempo. Não seja afoita. Faça na direção do Senhor, como Jabes falou. Ser comigo em tudo que eu fizer. Eu não quero errar. Eu quero me relacionar com alguém com a tua direção. Será que eu tenho que ligar? Será que eu tenho que mandar mensagem? Será que eu tenho que ir nesse encontro? Será? Tudo é. Fala, Senhor, vai me direcionando se é realmente como que eu devo fazer. Porque nos relacionamentos passados, eu fui toda confusa. Eu fui muito aberta. Eu fui me jogando por inteira. Quebrei a cara. Deus me ajuda, dessa vez eu não quero ser comigo. Não quero que a minha carência seja projetada no outro ao ponto que eu sufoque o outro também e assuste. Então, olha como que as pequenas coisas, a forma com que nós relacionamos com Deus e colocamos Deus de Israel em tudo, faz totalmente diferença nas nossas bênçãos que estão para chegar para a nossa vida. E aí eu também acho lindo, porque ele vai falar assim, olha que lindo. E guarda-me de todo mal e aflição. Guarda-me, Senhor, porque no caminho de receber a bênção,
há muito mal querendo roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Aflições é aquele medo de romper, medo de fazer algo diferente. Então, quando você fala assim, Senhor, me protege, Senhor, dos ciclos de gerações, de condutas erradas das gerações passadas, me protege, eu não quero ser assim. Me protege de quem fala, vai maldizendo, as pessoas que falam palavras de maldição. Me protege de pessoas tóxicas. Às vezes você não está olhando, mas as pessoas que estão do seu lado são tóxicas, estão minando a sua energia, estão roubando a força que você está querendo romper algo na sua vida. Porque elas têm muita voz ainda no seu coração. Olhe, se não são elas que você está falando, compartilhando, e algo está minando dentro de você. E você ainda está achando que a pessoa te quer muito bem. Mas olha, nada fica oculto aos olhos de quem está com o Senhor. Nada fica, viu? O Senhor escaranca, abre, o Senhor escancara, mostra para nós. É que muitas vezes não queremos enxergar, porque temos medo de ser abandonadas, rejeitadas, e temos apego a pessoas tóxicas. Mas olhe e perceba as amizades, perceba os parentes, olhe e observe. Fala, Senhor, guarda-me de todo o mal e de toda a aflição, de padrões repetitivos, de escolhas impulsivas, gente, escolhas erradas. Guarda-me disso, Senhor. E aí você começa a ver que o Senhor, ele vai interrompendo tudo isso. Ele vai abrindo caminho para você, vai te mostrando. E aquela aflição, aquela angústia, aquela coisa ruim, porque você está rompendo com algo e está achando que está sendo ruim, fria com as pessoas, vai sair. Você vai ver que não é frieza, é na verdade maturidade. Agora eu tenho maturidade de perceber que essa pessoa não caminha comigo nesse sonho, essa pessoa não caminha comigo no que eu quero viver para essa nova estação. Ela não está preparada. Então, Deus, me livra dessa pessoa, me faça sair de perto dela sem feri-la, mas vai tirando ela de perto de mim, que eu já percebi que é ela que está minando a minha energia, a minha mente. Eu tenho gasto mais tempo pensando nessa pessoa do que pensando naquilo que o Senhor tem para minha vida. Então Deus, ele começa a olhar para Jabes, vendo toda a história dele, todo o coração dele quebrantado, todo o coração dele de filho. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: e Deus atendeu o seu pedido. E ele foi o mais ilustre, o mais respeitado, o mais admirado de todos os seus irmãos. E Deus atendeu o seu pedido. Essa história é sensacional, irmãs. Essa história, ela traz uma mentalidade do que é receber a bênção de Deus, do que é viver a bênção de Deus em meio a rótulos, em meio a palavras que foram lançadas sobre a nossa história. Vai falar sobre expansão dos sonhos, aonde quando eu coloco Deus nesse sonho, que não é para mim apenas, mas é para várias pessoas, porque a nossa vida não é, a bênção não pode ser só para mim, ela tem que transbordar sempre na vida do outro. É esse o propósito nosso na Terra, é viver, é romper com aquilo que está errado, com o mal. Por isso Jesus morreu na cruz, para que eu, quando não olhasse e visse tanto erro, tanto pecado, tanta gente que entrou na minha história carregada de maldição e jogam em mim todo esse rótulo, eu posso olhar para o céu e encontrar liberdade nesse céu. Eu posso olhar para a cruz e olhar o sacrifício vivo, perfeito de Jesus Cristo.
que deseja me abençoar. Só que vai haver em mim uma postura, vai haver em mim uma decisão, um limite para tudo e para todos, para poder viver o melhor que Deus tem para minha história. E Deus o atendeu. E Deus irá nos atender. E Deus quer se revelar, quer abençoar, tem prazer em nos dar. Na cruz Ele venceu todas as dores, todas as mágoas, todos os rótulos, para que nós pudéssemos viver aqui na terra. O reino é chegado, o reino dos céus. Eu não preciso só pensar que a minha felicidade vai estar só na eternidade. Aqui eu sou fadada a viver uma vida triste, né, em algumas áreas. Não. Eu preciso acreditar que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para mim. Só que eu preciso estar preparada para receber. Eu preciso estar com a visão aberta do tamanho do meu Deus. Eu preciso aprender a orar. Então Jabes, ele ora. E ele fala com o Senhor e o Senhor o atende. Essa é a palavra que Deus tem para nós essa live. Para que eu e você acredite que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. Fique com essa palavra. Guarda no fundo do teu coração. Ore em cima desses versículos. Ore e fala: Senhor, o Senhor alcançou um homem cheio de dor, que veio com esse rótulo de dor. Mas eu acredito, Senhor, que o Senhor tem para minha história. Eu acredito que o Senhor tem para minha vida. E Deus irá te abençoar. E Deus irá fazer algo